O convite do Ronaldo para vir hoje é em função da comemoração do aniversário da cidade, que agora no domingo, dia 26, Porto Alegre comemora 245 anos de fundação, e coincidentemente hoje também se celebra o Dia Mundial da Água, então duplamente essa palestra tem caráter comemorativo duplamente, pelo aniversário da cidade, né, e pela questão de hoje ser o Dia Mundial da Água, e vamos falar sobre água. Além de falar Porto Alegre, nós vamos falar sobre Guaíba, né, que tem uma importância bem importante para o desenvolvimento de Porto Alegre. Então, é isso hoje, tá bem? Quem está aqui na palestra depois quiser fazer pergunta para o Ronaldo, peça o microfone que a gente alcança, tá bem? E os que estão nos assistindo pelo Moodle podem também encaminhar perguntas para o Ronaldo através do chat. Está sendo monitorado ali pela nossa colega Luciana, tá bem? Uma boa palestra para todos, então. Ronaldo, a palavra está contigo. Obrigado. Bom, obrigado ao Jaime, obrigado a todos que estão aqui e ao que estão assistindo. Para mim é sempre um prazer vir aqui, né? Sempre um prazer, é redobrado porque é um público seleto, né? É uma possibilidade que eu tenho de desenvolver um assunto com profundidade, né? E é uma coisa importante isso, para que a memória de coisas como, por exemplo, essa travessia Porto Alegre-Guaíba, que foi tão importante para a cidade, não só de Porto Alegre, mas também de Guaíba, possa ser relembrada e possa se fazer um comparativo. Eu gosto muito de fazer isso. O que nós temos hoje, né? E o que nós poderíamos ter preservado de tudo isso aí? E quem sabe hoje seria melhor ou pior, não sei. Eu deixo para que vocês avaliem isso, né? Para que o público avalie. Então, o resgate da memória, não só da memória das fotografias em si, mas também dos personagens que foram importantes em determinados momentos para decisões estratégicas, né, que foram tomadas em cima disso aí. Porque a travessia em si, que pode parecer algo assim puramente turístico, na verdade teve um aspecto econômico fundamental, tanto para Porto Alegre como para a antiga Pedras Brancas, hoje Guaíba, né? Também Barra do Ribeiro, Tapes. Então, essa travessia teve uma importância econômica muito grande no desenvolvimento urbano de Porto Alegre e na manutenção, digamos assim, do suprimento de vários produtos para Porto Alegre. Porto Alegre não produzia tudo que consumia. Então, tinham coisas que precisavam vir já há 150, 200 anos atrás. Então, isto foi muito importante. Mas essa é uma pequena parte da navegação que existiu no Rio Grande do Sul. Uma pequena parte. Na verdade, a travessia Guaíba-Porto Alegre é uma fatiazinha curta de toda essa navegação que existiu por todo o Guaíba e os seus tributários, né? Também ainda tivemos lá em cima a navegação no Ibicuí, importantíssima para a economia. Então nós tivemos um desenvolvimento das hidrovias no Rio Grande do Sul muito intenso. Então vamos começar vendo especificamente a nossa coisa doméstica, aqui a nossa travessia Guaíba-Porto Alegre, mas sem esquecer que isso fez parte de um contexto, né, muito importante, estratégico, né, que perdurou por dezenas de anos e acabou quando o automóvel e o caminhão, né, chegaram, ao invés da gente tomar uma decisão estratégica de manter as estradas e também manter as hidrovias, nós simplesmente acabamos com o sistema hidroviário. Mas isso é um outro assunto, né? Bom, a geografia da região mostra que para Porto Alegre, né, e de Porto Alegre ao centro de Guaíba, nós temos mais ou menos 11 quilômetros, né, de extensão, né, que dá mais ou menos 6,6 milhas náuticas aí, em termos de travessia. Isso é hoje em dia, o catamarã aí que nós estamos aí faz isso em 20 minutos. Né? Mas isso na época em que os índios faziam, que os açorianos tiveram que fazer, levava às vezes um dia inteiro, porque fazia com vela, né? Bastava não ter vento, o pessoal não conseguia fazer a travessia. Então, essa travessia inicialmente, em tempos imemoráveis, né, como se diz, e isso está provado, estudos antropológicos provam isso, que os índios foram os primeiros a começar esse tipo de travessia. As razões possivelmente fossem de curiosidade, né, quem sabe de tentar, questão de lutas entre tribos, enfim, existe uma série de coisas que
se pensa aí. Mas eles fizeram essa travessia certamente, né? Com a vinda dos açorianos a partir de 1740 e a sua vocação, né, a vocação de navegação que os açorianos tinham, navegação, tradição portuguesa, essa é uma imagem de uma aquarela do Ventroth de 1852 que já mostra um grande movimento, digamos assim, de barcos, né? É uma aquarela, mas mostra um grande movimento de barcos aqui nessa região da Praia de Belas, onde nós estamos por aqui hoje, né? Aqui a Procer que está nessa área aqui, né? Da ponta da península lá. Então nós tínhamos um grande movimento já nessa época, porque os açorianos utilizavam muito o Guaíba, né, para o seu meio de transporte. Aliás, era o meio de transporte praticamente único que eles tinham. Essa navegação feita pelos açorianos era fundamentalmente uma navegação à vela, né? Nós temos aqui imagens, eu coloquei as datas das fotografias para vocês terem uma ideia. Aqui 1885, 1880, a gente vê o predomínio fundamental da vela. Apesar de que o vapor chega ao Rio Grande do Sul já em 1832, mas chega primeiro em Rio Grande, né? Rio Grande tinha um estaleiro, o estaleiro do Domingos José da Silva, que instalou pela primeira vez uma máquina a vapor num barco, né? 1832. Aqui em Porto Alegre chegou mesmo o vapor, com os estaleiros fazendo isso, em 1850. Aqui outras fotografias, aqui uma foto de 1865, um dos barcos que navegou bastante na travessia Guaíba, no caso Pedras Brancas, Porto Alegre, né? Essa é uma foto, eu trouxe uma foto do Calegari, é uma foto belíssima, mostra o veleiro, né, parado ali no meio do Guaíba, né? E essas travessias, então, eu faço aí uma animação para a gente ter uma ideia, muitas vezes começavam, isso está descrito, né, muitas vezes começavam durante o dia e terminavam à noite ou às vezes não terminavam. Eles tinham que lançar a âncora e parar, porque não tinha mais condições de navegar, não se enxergava nada, né? Então, muitas vezes as travessias dos açorianos eram travessias muito complicadas, né? Mas isto foi, digamos assim, foi crescendo de tal maneira a ponto de que nós tivemos, na época, de novo, duas aquarelas do Ventroth. Vejam bem, aqui nós já vemos barcos a vapor, ó, né? Isso em 1852, ou seja, já havia uma grande navegação pelo Guaíba, porque o Ventroth, quando fez essas aquarelas, se situou nas ilhas fronteiras a Porto Alegre, né? Então ele retratou, digamos assim, na sua aquarela, o grande movimento fluvial que havia naquela época. Isto só foi possível, este incremento da navegação, e eu quero fazer um corte aqui na minha apresentação para falar, vou falar rapidamente, apesar de seu assunto ser muito grande, mas eu vou falar, já que nós estamos um pouquinho atrasados também, nos estaleiros que deram suporte para que a navegação pudesse se desenvolver. Quer dizer, não haveria nenhuma possibilidade de nós termos uma navegação no Rio Grande do Sul como nós tivemos, e principalmente aqui em Porto Alegre, se nós não tivéssemos tido empresários que tivessem feito, digamos assim, tivessem se especializado no ramo, né, de construir barcos e de consertar barcos. E, fundamentalmente, de mantê-los em funcionamento pleno, já que esse material dos barcos a vapor era totalmente importado. Nós não fabricávamos nada no Brasil naquela época, né? Nós tivemos dezenas, eu diria quase centenas de estaleiros menores, pequenos, espalhados por aí. Eu pensei 5 estaleiros, porque são aqueles que realmente tiveram importância fundamental no desenvolvimento da nossa navegação. Primeiro, o estaleiro de Joaquim José de Azevedo, que foi esse estaleiro e aonde ele se localizava. Essa é uma foto do Caminho Novo, que se chamava o que era a Voluntários da Pátria. Hoje a Voluntários da Pátria aqui, né, isso se chamava Caminho Novo em 1860, porque era um caminho novo para sair de Porto Alegre, para ir para São Leopoldo e tal. E esse estaleiro, então, se localizava mais ou menos onde é a desembocadura da Rua Senhor dos Passos. Então, essa foto aqui é uma foto que mostra mais ou menos o alinhamento
esse alinhamento aqui, assim que está aqui, é mais ou menos o alinhamento da Rua Senhor dos Passos hoje. Tá? E esse estaleiro, ele começou a operar em 1770, né? E foi muito importante na fabricação de barcos grandes, de grande calado. Aqui está uma outra fotografia que o Terrâneo nos deixou, ela está aí, agora no caso está animada, né? E nós podemos observar, é uma fotografia tirada do Guaíba para Porto Alegre. Vemos lá a antiga matriz, o Palácio do Governo, né? Aqui o Teatro São Pedro que aparece, e aqui o estaleiro de Joaquim José de Azevedo. Esse estaleiro funcionou de 1770 até aproximadamente 1880. Né? Depois ele desapareceu. Não sei se fechou, não sei o que houve. Mas foi muito importante na construção de barcos. Vejo aqui nessa foto as construções que estavam sendo feitas ali, ó, e os concertos. Né? Nós tivemos também um estaleiro muito importante, do Barão do Gravataí. Vejam essa fotografia aqui, animada. Isso aqui é o Pão dos Pobres, né? Bem próximo aqui onde nós estamos. Na época, essa foto é de 1928, mas o estaleiro do Barão do Gravataí é de 1850, né? Mas isso mostra a área em que era a propriedade do Barão do Gravataí, onde existia o chamado solar do Barão do Gravataí, que depois passou para a história como solar da Baronesa do Gravataí, já que o Barão faleceu muito cedo, faleceu de maneira repentina e muito cedo. Então o Barão tinha um estaleiro. O estaleiro ficava aqui, nessa área onde estão as oficinas do Pão dos Pobres, exatamente ali, bem próximo aqui de nós, ficavam as oficinas do estaleiro. E eu fiz uma montagem fotográfica, utilizando uma fotografia do solar, que a gente conhece, né? É a única foto que se tem do solar conhecido, né? O riacho que passava bem atrás e as instalações do estaleiro, desde que foi o Barão do Gravataí, que era na verdade João Batista da Silva Pereira. Esse indivíduo era importantíssimo. Ele, quando teve a Revolução Farroupilha, ele emprestou dinheiro para o Estado. Ele ganhava tanto dinheiro como armador, e era tão rico, que ele emprestou dinheiro ao Duque de Caxias, que era o governador da província, e ele emprestou dinheiro sem cobrar juros. Na época da Revolução Farroupilha, que as finanças do Estado estavam comprometidas. Então foi importantíssimo. Consta que ele teria construído vários barcos que fizeram a travessia principalmente para buscar carne em Pedras Brancas, no caso Guaíba, e Barra do Ribeiro. Nós tivemos também o estaleiro Mabilde, esse de grande importância, quem sabe tenha sido, depois do estaleiro Só, o mais importante de todos, né? Aqui nós temos várias imagens, vejam, ele ficava mais ou menos, vocês imaginem a Casa de Cultura Mário Quintana hoje, os fundos da Casa de Cultura dá para 7 de setembro. Né? O estaleiro Mabilde ficava para o Guaíba, porque o Guaíba passava ali na 7 de setembro, exatamente naquele alinhamento da Casa de Cultura Mário Quintana. Tanto é que vocês observem ali a Igreja das Dores, ó, quer dizer, a gente vê pela localização. Né? Esse estaleiro começa com o patriarca da família, né? Mas o patriarca morre em 1892 e aí o Emílio, que era o filho, resolve fazer um estaleiro organizado, porque o pai era também muito ligado a máquinas a vapor, caldeiras e tudo mais, mas trabalhava muito mais para outros estaleiros do que tinha o seu estaleiro próprio. E aí o filho resolve fazer o estaleiro Mabilde. Né? Começou ali na Voluntários da Pátria, né? Fazia aqui nós temos várias imagens aí da época, e depois ele se mudou para a Ilha da Pintada. E na Ilha da Pintada, realmente essa é uma imagem aérea, né? Mais ou menos da década de 50, nós podemos observar que era uma estrutura muito grande na Ilha da Pintada que ele tinha. Tanto é que eles tinham toda a parte de conserto e de instalação de máquinas a vapor, consertavam aqueles grandes navios que faziam a travessia, tinham também uma fundição para fazer peças, que na época a importação era muito difícil, então eles faziam a fundição, tinham usinagem, enfim, foi realmente uma empresa muito importante. Nós tivemos também o estaleiro Alcaraz,
cima das Ilhas do Guaíba, nós tínhamos o estaleiro Alcaraz. Vejam, aqui nós temos o vapor Santa Cruz, um vapor que teve grande importância, ele vai aparecer para nós ainda na apresentação de hoje, e ele está aqui sendo consertado, fazendo a manutenção no estaleiro Alcaraz. Ele foi fundado pelo Joaquim Alcaraz, que nada mais era do que cunhado do Caldas Júnior, né, do fundador do Correio do Povo. Né. Então ele era irmão da Dolores, que era esposa do Caldas Júnior, que quando o Caldas Júnior faleceu precocemente, com 40 e poucos anos, o Breno Caldas, que era o filho, era muito jovem, muito pequeno ainda, não tinha condições de ajudar a mãe. Então quem manteve praticamente a empresa Caldas Júnior, o Correio do Povo, foi esse homem aqui. Que ele trabalhava no estaleiro durante o dia e à tarde e à noite ele ia para o Correio do Povo ajudar a irmã para tocar o projeto. Então foi muito importante, esse homem foi muito importante não só na história da navegação, mas também na nossa história aqui. Um estaleiro também de grande importância, tinha fundição, tinha tudo. E nós tivemos o estaleiro Só, o mais longevo de todos, porque a família Só começa a operar com funilaria e fundição em 1802. Então vejam que faz muito tempo, né? E, na época, por volta de 1850, eles funcionavam ali na Praça 15, onde é a Praça 15, de uma funilaria pequena, faziam pequenas peças para barcos e tudo mais, principalmente barcos à vela. Aí eles se mudam para essa casa aqui, que fica numa linha, vejam bem, imaginem um alinhamento da Vigário José Inácio. Ficava exatamente no alinhamento da Vigário José Inácio, na 7 de setembro. Né? E de lá eles saíram na década de 20, e foram para a Ilha do Chico Inglês. Por que tiveram que sair? Porque foi construído o cais do Porto, então todas aquelas estruturas que tinham ligadas ao rio tiveram que ser removidas. Então eles foram para a Ilha do Chico Inglês. E tiveram ali, quem sabe, uma das mais importantes estruturas de estaleiro que o Rio Grande do Sul conheceu. E, lamentavelmente, em 1995, pediram falência definitivamente, não tinham apoio, a indústria da navegação não funcionava, não deslanchava, e eles acabaram pedindo falência. Bom, toda essa base dada pelos estaleiros, pelos navegadores, Ronaldo, pelos empreendedores... Ronaldo, desculpe te interromper. Não, só voltando ali no estaleiro Só, que tu falou que eles foram para o Chico Inglês, mas as imagens que tu mostrou ali são as imagens aqui de Porto Alegre. Não, o estaleiro, o Alcaraz é que foi para a Ilha do Chico Inglês. Ah, então isso tu te equivocou. Isso, o estaleiro, me equivoquei? Isso, tu falaste que eles foram para o Chico Inglês quando saíram daqui, quando fizeram o cais do Porto. Não. Chico Inglês, é então, isso? Mas as imagens são aqui da Zona Sul. Vou retificar então. Quando o estaleiro Só sai dali da 7 de setembro, ele vai para o Pontal do Estaleiro, ali onde, vai para ali, onde está aquela área ali, perfeito. Obrigado, Jaime, eu me equivoquei mesmo. Bom, mas então toda essa estrutura dada pelos estaleiros, pelos navegadores, enfim, pela vocação de navegação que tinham os portugueses, fizeram com que em 1858 fosse fundada a primeira companhia de navegação no estado do Rio Grande do Sul, que foi a chamada Companhia de Navegação Jacuí. Ela foi fundada, na verdade, pelo governador da província, pelo presidente da província, que era na época o barão de Uruguaiana, Ângelo Muniz da Silva Ferraz. O que esse homem fez? Vendo a necessidade de criação de uma linha regular entre Porto Alegre, Pedras Brancas e também Barra do Ribeiro, que era um pequeno povoado que crescia em função da vinda dos tropeiros, porque essa importância de Pedras Brancas, no caso de Guaíba, de Barra do Ribeiro, de Tapes, é porque os tropeiros que vinham de Rio Grande passavam obrigatoriamente por ali e foram formando povoados, e esses povoados cresceram e se tornaram economicamente importantes. Então essa companhia de navegação, ela foi criada pelo governo da província, mas foi entregue para a iniciativa privada. Quer dizer, o governo fez a estrutura, a gente vai ver isso aí, né? E essa companhia tinha como finalidade básica criar uma linha regular de vapores, no caso já era vapor, né, entre Porto Alegre, Guaíba e Barra do Ribeiro. Quer dizer, por quê? Porque Guaíba já tinha a sua importância econômica, principalmente no charque,
o charque também começava o seu ciclo em Barra do Ribeiro, e alguma coisa de arroz também vinha de Barra do Ribeiro. Então, nessa conjuntura, a companhia foi criada e empresários particulares exploraram a linha. E nós temos aqui, ó, o que o governo fez? Nós não tínhamos um cais na época. Nós tínhamos apenas o cais da alfândega, que era, na verdade, um cais destinado à importação e exportação. Não era a navegação interna. Nós não tínhamos um cais para navegação interna. O que nós tínhamos, vejam bem, isso aqui hoje é a Praça 15. O mercado de Porto Alegre, o antigo mercado, não o atual, foi fundado e colocado ali no meio da praça. E nós tínhamos, então, não tínhamos nem o aterro onde depois foi feito o mercado. Nós tínhamos apenas uma rampa onde os barcos chegavam. O que o governo fez? O governo, então, monta uma estrutura, aqui em perspectiva a gente pode ver melhor, monta uma estrutura formada por uma pequena estrutura, uma casa, um trapiche, né? Aqui ficava o antigo mercado. O antigo mercado ficava exatamente onde hoje é o chalé da Praça 15, para vocês terem uma ideia. Ali ficava o antigo mercado. O novo mercado é onde a gente conhece, né? E tinha o cais da alfândega, mais adiante um pouquinho na frente da Praça da Alfândega. Isso então fez, essa estrutura fez com que, vejam aqui, ó, aquela casinha lá, ó, vai aparecer nessa foto aqui, ó. Essa é a foto mais antiga que nós temos da doca fundada pelo governo para a navegação Porto Alegre, Guaíba, Barra do Ribeiro, né? Essa era a doca da Companhia Jacuí em 1860. Essa foto se reveste de singular importância, ela foi feita pelo Terrâneo, porque inclusive o Terrâneo se preocupou em no canto deixar um dos lampiões, que na época não era de gás, ainda era lampiões a óleo. Quer dizer, o gás nem tinha chegado em Porto Alegre ainda, né? Isso é só uma curiosidade. O primeiro vapor da companhia foi o vapor Aviso, né? Esse vapor está aí, aparece nessa fotografia, é a única que eu consegui, é o que eu tenho, é a fotografia de 1880, já fazia alguns anos que ele estava navegando, né? Esse foi o primeiro vapor da companhia. Ele tinha um casco de madeira e o estaleiro só adaptou nesse casco de madeira uma caldeira e uma parte motorizada a vapor. Ele navegava Porto Alegre e Guaíba, fazia a linha às quartas e sábados, né? Esse era saindo de Porto Alegre às 8h30 da manhã e retornando a Porto Alegre às 14 horas. Ele navegou, vejam bem, e o preço da passagem aqui eu consegui, trouxe esse dado aqui, R$3.000 na ré, ou seja, R$3.000 para quem ia sentado nesses bancos aqui de trás, né? E para quem ia em bancos menos confortáveis, menos atrativos, né? Era R$2.000 na parte da frente, na proa. É uma coisa só para a gente ter uma ideia do que era. E não tinha refeições. Levava próximo de 1h40, vejam bem, para chegar a Guaíba, né? E mais 2 horas de Guaíba até Barra do Ribeiro. Então, normalmente, estes horários que eu estou dando aqui são apenas das viagens para Guaíba. As viagens para Barra do Ribeiro eu não consegui saber quais eram os dias e horários que ele fazia. Mas certamente, quando ele ia a Barra do Ribeiro, ele não poderia retornar às 14 horas para Porto Alegre, né, em função da velocidade que era muito baixa, né? Essa companhia fez vamos dizer assim, foi responsável pelo grande desenvolvimento, principalmente de Pedras Brancas, atual Guaíba, e que aqui aparece nessa foto de 1910. Vejam, já tinham trapiches, tinha um vapor ali, acho que é o Aviso, eu não pude definir melhor, mas acredito que seja o Aviso que está ali, né? Barra do Ribeiro, aparece um navio lá, e aqui a doca de Porto Alegre, já estruturada, melhor estruturada, aqui já em 1880, e observem a casinha da companhia continua lá. A navegação Jacuí cresceu da seguinte forma, eu consegui mais ou menos o que eles conseguiram de... Vejam bem, até 1887 era só o Aviso.
Era o único vapor, ou seja, foram 29 anos navegando com apenas um vapor. Em 1887, eles introduziram mais 2 vapores. Introduziram o vapor Cupi e o Prontidão. Com o Cupi nos mesmos horários, eu acredito que tenha sido em função, quem sabe, de redução das idas e vindas do primeiro vapor. O Liberal, em 1891, o Itapuí, em 1893 e o Guaíba, em 1895. Este vapor Guaíba, que aparece aqui embaixo, já era um vapor mais moderno, com velocidade maior, já era um vapor com melhores condições. Os outros ainda eram vapores bem primitivos, né? Todos esses vapores, e aqui eu faço uma animação para a gente ter uma ideia, tinham esse sistema de roda. A tração não era por hélice, era rodas laterais ou na popa, né? Internamente tinha uma máquina a vapor, que normalmente era movida ou a lenha ou a carvão, podia usar alternadamente, não havia, era bicombustível, né? Vejam só, naquela época bicombustível, né? Era comum, sabe que existe uma citação dos viajantes, se eu não me engano é do Saint-Hilaire. Ele cita que teve um período de calmaria, o barco era a vapor e a vela. E aí tinha problema de combustível, eles pararam, desceu um pequeno barco e foram buscar lenha nas ilhas. Quer dizer, então vejam como é que era a coisa naquela época, né? Eu trouxe isso aqui só para a gente ter uma ideia. Isso aqui eu consegui, essa fotografia, em 2005, do seu Carlos Egon Arendt. Eu estou dando o nome, assim, para que veja a procedência. Esse senhor mora em Montenegro e o bisavô dele era navegador nesses navios que faziam a linha, principalmente, do Rio dos Sinos. E ele então guarda uma dessas rodas de tração que ficava na parte da popa, né? Tinha a roda de tração, podia ser lateral ou então, principalmente nas chatas que carregavam carga e gado, enfim, era na parte de trás. Então ele está pretendia, pelo menos em 2005, fazer a restauração. Eu acredito, pelo que eu pude depreender, que a único remanescente daquela época de material que ficou. Lamentavelmente, tudo isso que a gente está falando aqui desapareceu, né? Mas ele ficou com essa e pretende fazer uma restauração. Bom, aqui é o terminal da Companhia Jacuí em 1890. Observem, lá está o velho casarão deles ali, né? Aqui já o terminal em 1898 e ali aparece o vapor Cupi, né? Um dos que eu citei ali. Aparece ali, ó, Cupi, se consegue ler uma parte, né? E teve uma mudança bastante grande na questão da navegação com a entrada do prefeito José Montauri na prefeitura. O prefeito entra em 1897, é eleito, né? E uma das primeiras coisas que ele se preocupa, além de construir o prédio da atual prefeitura velha, a prefeitura velha foi construída por ele aterrou uma doca que existia ali do lado do mercado, aqui já está o mercado, né, o novo mercado, e ele construiu essa estrutura que está lá, ó, este terminal aqui. E esse terminal passou a substituir os terminais antigos. Ele construiu o chamado cais de embarque. Foi um cais de embarque construído pela prefeitura. Então isso aqui foi totalmente modificado, foi feito um cais onde os barcos podiam chegar e sair de maneira tranquila. Porque era muito caótica essa questão do atracamento de barcos, era caótico. Então ele organiza isso. E essa estrutura, vejam aqui, ó, essa fotografia é uma fotografia, não sei se o Prati conhece essa foto, né? Essa foto foi tirada pelo Ferrari, ele subiu no mastro de um navio em 1910 para tirar essa fotografia. Que vocês imaginem, não era possível, não tinha um outro ponto que ele pudesse se basear. Então ele sobe no mastro de um navio com o equipamento para tirar essa foto, que mostra o quê? Mostra o mercado, né? O atual mercado, mostra a parte da Praça 15, a doca que ficou para os pequenos barcos e o sistema de atracação do cais de embarque, onde a gente vê os navios já.
Isso começou a acontecer a partir do momento em que José Montauri, né, assume a prefeitura de Porto Alegre. Né? Na época se chamava Intendência. Qual era a importância econômica de Pedras Brancas nesse período? Pedras Brancas, no final do século XIX, início do século XX, era 90% da carne consumida em Porto Alegre, né, seja ela por forma de charque ou de carne verde, vinha de Pedras Brancas. Né? Então ali se concentrava fundamentalmente o matadouro municipal, porque Pedras Brancas no início do século era Porto Alegre, não estava emancipado, então esse matadouro era de Porto Alegre. Então o matadouro municipal de Porto Alegre ficava em Pedras Brancas, então era fundamental que tivesse uma travessia regular, né, para trazer essa carne verde, já que não tínhamos refrigeração. Quem quisesse comer carne verde tinha que comer carne rapidamente, ou então comer charque, né, senão não tinha condições. E tínhamos também a charqueada Guaíba, que ficava em Pedras Brancas, né, que era de um maior charqueador, digamos, da região, ficava em Guaíba. Nós tínhamos também um grande charqueador em Barra do Ribeiro. Mas fundamentalmente estou citando Guaíba, que é o que importa aí. Aqui uma fotografia da charqueada Guaíba e aqui uma outra do matadouro municipal, né, em Pedras Brancas. Bom, isto foi fundamental para que, vamos dizer assim, fosse cada vez mais incrementada essa travessia entre Porto Alegre e Guaíba. Porto Alegre dependia de Guaíba no suprimento de carne. Dependia de Guaíba. Né? Também houve um outro evento importante que eu quero citar, e vocês vão entender por que eu estou trazendo essa empresa aqui, a chamada Companhia Fábrica de Papel e Papelão de Bom Retiro, de Guaíba. Essa companhia foi fundada por um alemão, Henrique Bruckmann, em 1887. Né? E foi a segunda fábrica de papel, né, do Brasil. E foi a primeira fábrica a produzir regularmente papel. Nós tivemos no Rio de Janeiro antes uma fábrica, mas era uma fábrica que alternava papel com outras estruturas, com outras substâncias, né? Fazia outro tipo de produto. Também parece que trabalhava com madeira, beneficiamento de madeira, junto com a fábrica de papel. A primeira fábrica de papel regular foi em Bom Retiro de Guaíba. Esse município aqui, esse local, Bom Retiro de Guaíba, hoje pertence a Eldorado do Sul. Né? E os restos dessa fábrica estão lá ainda para quem quiser ver. Né? Estão lá os restos. E essa fábrica, ela utilizava bambu como matéria-prima para a fabricação da celulose, do papel. E era fundamental que tivesse uma linha regular que pudesse trazer essa produção, porque todo o papel de embrulho, como se chamava antigamente, papel de embrulho era aquele papel, não tinha o saquinho de supermercado como a gente tem hoje. Né? Se embrulhava carne, feijão, arroz, em pequenos embrulhos, ou saquinhos de papel, feita com papel assim da cor dessa cadeira aqui, papel pardo, como se chama, não branqueado, né? Que é um papel utilizado para realmente comercialmente. E também trabalhava com papelão, que era bastante utilizado em embalagens. Então essa empresa, que estava catalogada em 1910 como uma das 10 maiores empresas do Rio Grande do Sul, veja como a memória da gente a gente esquece, né? Essa empresa era uma das 10 maiores empresas do estado do Rio Grande do Sul em 1910. Então vejam que como é que ela ia fazer para, situada lá a 20 quilômetros do centro de Guaíba, como é que ela ia fazer para dar vazão aos seus produtos? Ela precisava de uma linha regular de barcos. E a companhia Jacuí já dava mostras de fadiga comercial, digamos assim, já não tinha mais o mesmo poder que tinha. Aí entra o empresário que, no caso, era dono da empresa em 1907, que era o Sebastião Brito. Ele tinha comprado do Bruckmann a empresa. E ele, juntamente com um funcionário de confiança que ele tinha, que ele acabou colocando como diretor-gerente da companhia, cria uma outra companhia de navegação, que é a Companhia de Navegação Pedras Brancas. Essa companhia nasce dentro da fábrica de papel, celulose, né, fábrica de Bom Retiro,
Mas, na verdade, era um CNPJ, que não era CNPJ na época, mas era uma inscrição diferente, né? Ou seja, era uma empresa que nasceu dentro da fábrica por necessidade da fábrica. O primeiro vapor que eles compraram em 1907, quando eles fundaram a empresa, e ele começou a navegar em 1912, foi o vapor Guaporé. Aqui tem uma foto dele em 1915, na frente de Porto Alegre. Esse vapor navegou até a década de 60, né? Foi um vapor importantíssimo. Ele hoje está, as suas fotos, muitas das suas fotos, estão no museu lá de Guaíba, eu estive visitando recentemente. Eles têm uma grande, vamos dizer assim, esse vapor tem muito a ver com a cidade de Guaíba, porque ele praticamente só navegou de Porto Alegre, Guaíba, Barra do Ribeiro. Foi só isso que ele fez, não foi para outro lugar durante todos esses anos. Em 1915, 3 anos depois da sua fundação, vejam o crescimento que a Companhia Pedras Brancas teve. Eles já tinham, além do vapor Guaporé, que era esse que eu mostrei antes, eles tinham chatas para carne e charque, uma chata Santa Rita, que era só gado vivo, e eu consegui essa foto tirada a bordo da chata Santa Rita, vejam que a gente vê o gado lá, ó, né? Então era a única chata capaz de transportar gado em pé, como se chamava, gado vivo. As reses vinham. Tinha 2 gasolinas, que já eram barcos menores, mas movidos a óleo diesel ou a gasolina. E tinha o rebocador Pedrinhas, que eles apelidavam de Pedrinhas, mas na verdade o batismo dele era rebocador São Pedro. Está lá em cima, né? Em 1935, pouco antes de falecer o Desidério, que era o diretor-gerente, eles vejam a quantidade de vapores que já tinham. O Guaporé, o Montenegro, Santa Cruz, o Pedras Brancas e o Bubi. Chatas, gasolinas, tinham mais um rebocador. Esses vapores todos aí, ó, eu consegui algumas imagens aqui do Santa Cruz. O Santa Cruz é aquele que estava lá no estaleiro Alcaraz sendo... Lembram? Que é daquela foto do Alcaraz que eu mostrei? É o Santa Cruz, né? O Pedras Brancas, que foi um vapor importante também, além do Guaporé, esses aí além do Guaporé, o Bubi, o Montenegro, que era um vapor, era o mais luxuoso, digamos assim, da companhia, e o rebocador Pedras Brancas, que eu quero fazer só um comentário. É a única embarcação daquela época ainda em serviço. O rebocador Pedras Brancas foi construído no estaleiro Mabilde em 1898. Existem os registros. Porque não sei se você sabe que as embarcações elas têm registro de nascimento, né? Todas elas têm um registro com todo o histórico. A baixa, deu isso, aquilo, tudo. Né? As embarcações têm isso aí. As capitanias dos portos têm esses registros. E existe o registro de que o rebocador Pedras Brancas, que foi adquirido, ele pertencia a uma outra estrutura e foi adquirido em 1912 pela Companhia Pedras Brancas, né? Ele está até hoje a serviço da navegação Amândio Rocha. Quem quiser ir na doca onde funcionam os rebocadores, o Amândio Rocha é uma das empresas que usa os rebocadores para guiar os navios pela passagem embaixo da ponte do Guaíba e dentro dos canais de navegação. É importante o rebocador. Então, esse Amândio Rocha, que eu não sei quem é, deve ser um senhor, né, é o dono dessa empresa e ele mantém até hoje em funcionamento, em perfeitas condições, o rebocador Pedras Brancas. Eu espero que o rebocador Pedras Brancas não tenha o mesmo, né, destino que tiveram todos esses outros navios aí, ou seja, o ferro velho. As pessoas viajavam, né, vejo isso aí a bordo do Guaporé, vejam os homens, né? Faziam uma viagem daqui a Guaíba, botavam um terno, gravata, né? Colégios faziam, né, aqui uma propaganda da companhia, num guia, né? Essa companhia, eu diria assim, ó, ela está intimamente ligada à navegação fluvial e lacustre do Rio Grande do Sul. Certamente que ela está... vamos dizer assim, os seus vapores eram, havia uma espécie, imagine a ponte aérea Rio-Niterói, Rio-São Paulo hoje, era quase uma ponte aérea, semelhante a uma ponte hidroviária entre Porto Alegre, Guaíba e Barra do Ribeiro, né? E fundamentalmente, vamos dizer assim, a companhia
fez o crescimento de Pedras Brancas. Tanto que Pedras Brancas, em 1926, conseguiu a emancipação, né? Se desvincula do Porto Alegre e consegue emancipação. Bom, vamos tocar porque a gente está meio atrasado. Outra coisa importante também que essa navegação trouxe foi o desenvolvimento do balneário Alegria, né? Que ficava bem do lado de Guaíba. Ele foi descoberto pelos primeiros habitantes ali, principalmente o pessoal de Porto Alegre, foi descoberto e começou a se fundar. Isso são fotos da década de 20, quando o balneário estava sendo fundado, né? Ele teve uma estrutura muito grande, a ponto de que a Companhia Pedras Brancas construiu no balneário Alegria um trapiche para que os barcos atracassem ali, levando as pessoas. Vejam a quantidade de pessoas desembarcando nos trapiches. Olhem só a Praia da Alegria na década de 40. Né? Lamentavelmente, né, essa praia foi decapitada pela Beauregard, né? A Beauregard, em 1972, foi instalada exatamente do lado da Praia da Alegria. Vejam aqui, ó. Aqui é a Praia da Alegria e aqui é a Beauregard. Quer dizer, a Beauregard despejava centenas de toneladas de ácido clorídrico, sulfúrico e outras porcarias no Guaíba, exatamente do lado da Praia da Alegria. Ou seja, acabou com o balneário, né? Lamentavelmente isso ocorreu, mas é um episódio da nossa história, não cabe aqui agora fazer maiores comentários, mas isso aconteceu. Aí vem um corte na nossa navegação fluvial. O DAER é fundado em 1937, no governo Flores da Cunha. Vem o Estado Novo e Getúlio Vargas traz Cordeiro de Farias para ser o interventor no Rio Grande do Sul. E o Cordeiro de Farias, através do seu secretário de obras, que era o Clóvis Pestana, que era um engenheiro, resolve abarcar para si a travessia Guaíba-Porto Alegre, né? Sob o pretexto de que o governo iria fazer uma intervenção, trazer barcas modernas, né? Essa era o discurso da época era esse, trazer barcas modernas, e os velhos vapores seriam afastados. E foi o que aconteceu. A partir de 1941, janeiro de 1941, o DAER começa a operar com umas barcas que algumas delas já eram sucatas da Segunda Guerra Mundial, né? Trouxe para cá e começou a operar. E construiu um terminal que existe até hoje, quem for lá em Vila Assunção vai ver. Quem chegar em Vila Assunção, ali no Corpo de Bombeiros de Vila Assunção, do lado tem uma estrutura do DAER ali. Até hoje é um museu ali do DAER. Essa estrutura foi construída exatamente para ser o terminal de Porto Alegre. Quer dizer, o terminal deixou de ser lá no mercado e passou a ser ali, né? Aqui era o terminal de Guaíba, né? E essas barcas carregavam também automóveis. E esse foi a grande razão, digamos, que o governo utilizou para retirar os vapores. Ah, os vapores não carregam automóveis, nós precisamos carregar automóveis. Perfeito, eu acho que essa é uma coisa válida, mas poderiam ter comprado 2 ou 3 barcas dessas, subsidiado a Companhia Pedras Brancas e colocado as barcas em funcionamento junto com os vapores, né? Mas não, eliminaram os vapores, né? Tanto é que a Companhia Pedras Brancas foi quase forçada a vender o Guaporé para o DAER, né? Ele vendeu o vapor Guaporé para o DAER. Bom, essas barcas tiveram atuação de 1941 até 1958, quando a ponte do Guaíba foi inaugurada, né? Esse clipezinho aqui é o único pedaço de filme que eu consegui da década de 50, ela hoje está no Arquivo Nacional, né? Mostra o movimento. Era um serviço, gente, assim, ó, péssimo que o DAER prestava. Não é por ser o DAER, não é por nada. Estou falando aqui registro histórico, estou falando em história, né? Era um péssimo serviço, porque essas barcas quebravam com a maior facilidade, né? Quando quebravam, ficavam 6 meses, 8 meses paradas. Então, às vezes, só tinha uma barca funcionando. Então, se formavam longas filas de automóveis, uma coisa impressionante. Bom, mas o próprio DAER, vendo essa parte, digamos,
deficiente, resolve tirar da prancheta a ponte do Guaíba, né? E dentro do governo do Ernesto Dornelles é feito então um projeto para que a ponte fosse construída, e essa construção começa em 1953, né? Muitos de nós aqui não viram isso, né? Aqui as obras em 57, e veio a inauguração no dia 28 de dezembro de 58, ainda dentro do governo do Ildo Meneghetti. Então, 2 governadores participaram ativamente dessa construção. O governador Ernesto Dornelles, com o início das obras e do projeto, o starter, e o governador Ildo Meneghetti foi fundamental, sim, no término do projeto. Fez todo o empenho para que o projeto terminasse, né? Isso, então, acabou com o transporte hidroviário entre Porto Alegre e Guaíba, né? Ficou a ponte como sendo a grande salvação. Em 1980, o governador Amaral de Souza faz uma tentativa de reativar o transporte hidroviário. Ou seja, 22 anos depois da ponte ser inaugurada, ela já apresentava problemas de tráfego nessa época. E ele então considera que era importante fazer isso aí. E através das suas assessorias, o DAIR lança uma licitação, e uma empresa chamada Navetur, que aqui aparecem esses barcos em animação aqui, constrói duas barcas, a Rea e a Tétis, né? E aqui está uma notícia da Zero Hora, do dia 20 de dezembro de 1980, dizendo que no dia anterior tinha acontecido a inauguração, da reinauguração do transporte hidroviário Porto Alegre-Guaíba. Então realmente houve essa reativação, que lamentavelmente durou apenas 1 ano e 6 dias, né? O empresário de Auclair entregou a concessão porque não aguentou os prejuízos. Eu acredito, pelo pouco que pude olhar, assim, o projeto foi mal concebido, as barcas eram para 200 pessoas, não tinham grande conforto, o porto-alegrense não se adaptou a elas, enfim, o serviço não funcionou e foi descartado. Mas aí nós chegamos ao nosso recomeço. E em 2009, dentro do governo da governadora Ieda Crucius, é iniciado um processo licitatório, né, para que se reativasse a travessia Guaíba-Porto Alegre através de barcos modernos, enfim. A licitação, eu tive lendo o edital de licitação, é um edital grande com uma série de coisas. Quem se habilitou foi a Ouro e Prata, uma empresa que nós conhecemos, né, que criou uma empresa de propósito específico, né, como se chama comercialmente, que é a Catsul, né? A Catsul é uma empresa de propósito específico destinada exatamente a manter os catamarãs. Esse processo começa, então, como eu disse, com o governador Ieda, e a entrada do governador Tarso, felizmente, não trancou o projeto. Ele permaneceu tocando a coisa, tanto que no dia 28 de 10 de 2011, exatamente às 6 horas da manhã, o primeiro catamarã sai do terminal de Porto Alegre em direção a Guaíba, né? Com isso, gente, eu acredito que nós tenhamos um resgate daquilo que tivemos no passado. É pequeno perto daquilo que tivemos. E eu também acredito, e vou deixar aqui, não é a minha área de atuação, não sou um, vamos dizer assim, um estudioso dessa parte, não sou futurista, mas eu acredito que se nós conseguíssemos vencer as burocracias que prendem o nosso serviço público, né, que quando se quer botar essa linha do catamarã, começou Guaíba-Porto Alegre, para a Catsul conseguir fazer uma parada no shopping Barra ali, foi um problema. Era a EPTC que tinha que dar não sei o que, era o DEPREC que tinha que não sei o que. Quer dizer, é muita burocracia para coisas muito simples. Se nós conseguíssemos quebrar isto, certamente nós poderíamos ter o catamarã fazendo muito mais viagens e diminuindo em muito o trânsito na nossa cidade. Quem sabe, eu tenho esperança, apesar de já estar na velhice, eu tenho esperança de, quem sabe, um dia conseguir enxergar essa diminuição da burocracia.
E aí fica então a ideia de como foi essa nossa travessia, e eu agradeço a vocês pela atenção e conversa aí. Muito obrigado.